Boa tarde a todos os participantes do 18º Fórum da Liberdade. Nós vamos retomar agora mais um painel. De novo, o sistema de trabalho, os painelistas terão 15 minutos cada um para a exposição dos seus assuntos, dos seus temas, e em seguida as perguntas que eu gostaria que viessem por escrito e resumidamente. As recepcionistas já estão preparadas para recebê-las e eu convido então o Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira para fazer uso da palavra por 15 minutos. Dr. Carlos Eduardo, me permite, vice-presidente, primeiro vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, é diretor da Companhia Nacional de Energia Elétrica, advogado militante com escritório em São Paulo. Muito boa tarde a todos, as senhoras e os senhores. Estimada Ana Amélia Lemos, é um prazer estar aqui com todos vocês no Rio Grande do Sul. E com muito prazer participo deste painel, no qual, dentro de amplo e principal tema deste 18º Fórum da Liberdade, o futuro do trabalho, as entidades empresariais devem expressar seus pontos de vista. E faço-o substituindo um dos expositores inicialmente previstos, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, deputado Armando Monteiro Neto, que, infelizmente, devido a imprevisto, acabou não podendo comparecer a este importante encontro, que já se tornou ponto de referência nacional. Minha satisfação de estar aqui, neste pujante estado do Rio Grande do Sul, é, aliás, redobrada por poder participar deste painel, juntamente com o companheiro e vice-presidente da CNI, Dagoberto Lima Godoy, a quem cabe a responsabilidade de presidir o nosso Conselho Temático de Relações de Trabalho e que tem estado à frente das negociações que vêm ocorrendo no Fórum Nacional do Trabalho, onde se discute o futuro das relações trabalhistas no Brasil. Assim, nesta minha intervenção, procurarei restringir-me a algumas observações de caráter mais geral sobre o tema deste 18º Fórum da Liberdade, uma vez que o companheiro Dagoberto poderá abordar, melhor do que eu, aspectos específicos da atuação das entidades empresariais em face das exigências dos novos paradigmas de trabalho na era do predomínio das tecnologias da informação e comunicações e do mercado globalizado. O que dizer do trabalho do futuro? O que mudará? Onde estarão as novas oportunidades? O que vai desaparecer? De maneira sintética e pontual, pode-se dizer que, de um modo geral, o trabalho do futuro será marcado por um decréscimo dos empregos na indústria e na agricultura e um aumento dos empregos no comércio e serviços. A penetração de novas tecnologias será intensificada em todos os setores. Na sociedade do conhecimento, a demanda por uma boa qualificação profissional será generalizada. O papel da educação crescerá de forma exponencial. O emprego continuará sendo a principal forma de trabalho, mas aumentarão as formas alternativas de trabalho, como, por exemplo, o trabalho por projeto, o trabalho intermitente ou casual, o trabalho à distância, o trabalho em movimento e outros. As empresas do futuro tenderão a diminuir de tamanho. Os grandes conglomerados darão lugar a empresas menores. Por sua vez, crescerá o trabalho executado em redes de empresas através de subcontratações. A competição no mercado e bens e serviços será cada vez mais concentrada nas redes de produção e não nas empresas. Para atender às necessidades dessas redes, a força de trabalho irá trabalhar de modo mais disperso. Micro e pequenas empresas incorporarão tecnologias que as tornarão tão modernas quanto as grandes empresas. Modernidade deixará de ser sinônimo de grandeza.
As novas tecnologias ampliarão as oportunidades de trabalho à distância. Empresas de pequeno porte estarão interligadas com as demais empresas que integram as redes. As tecnologias da informação e das telecomunicações permitirão o trabalho articulado de trabalhadores dispersos. O teletrabalho terá uma participação crescente e viabilizará as atividades exercidas em casa e em trânsito. Crescerão em número os ambientes de trabalho virtuais. Com isso, haverá uma desconcentração geográfica dos locais de trabalho. Prédios que são utilizados durante 1/3 do tempo darão lugar a ambientes de trabalho que se localizam nas periferias das cidades e até mesmo nas áreas rurbanas, ou seja, nas zonas rurais próximas às cidades. Com a desconcentração, os problemas de congestionamento de trânsito e de poluição deverão ser atenuados. A participação da mulher no mercado de trabalho será crescente, por força da necessidade de complementar a renda do homem e da realização das suas aspirações profissionais. As diferenças de remuneração e de status entre homens e mulheres tenderão a se reduzir como resultado da elevação do nível educacional da mulher e das ações afirmativas de combate às discriminações. A demanda por qualificação será permanente. O trabalho em ambientes virtuais será monitorado com rigor por tecnologias que garantam a produção customizada, isto é, voltada para as necessidades do cliente, e, ao mesmo tempo, de alta qualidade. Para trabalhar nessas condições, não será suficiente ser adestrado, será preciso ser educado, e bem educado, pois as mudanças tecnológicas e os novos métodos de produzir requererão aprendizagem contínua, o que só pode ser conseguido com base em uma boa educação básica. Para a maioria dos trabalhadores, as jornadas de trabalho serão cada vez mais curtas, mas para administradores, consultores, profissionais liberais e outros que levam para casa a principal ferramenta de trabalho, o computador, as jornadas serão mais longas, embora flexíveis. A penetração das novas tecnologias no mundo do trabalho trará ganhos de produtividade, redução drástica dos custos de produção, diminuição do preço dos bens e serviços, facilidades para os consumidores e melhor qualidade de vida. Os trabalhadores serão beneficiados pelos preços mais baixos dos bens e serviços que compram. A maioria das pessoas terá mais tempo para lazer e para estudar. Muitas conseguirão trabalhar em jornadas flexíveis, de modo a acomodar as demandas do trabalho com seus projetos de progresso individual, envolvimento com atividades culturais e artísticas e participação nas atividades do terceiro setor. Mas o mundo do trabalho, até aqui descrito, não estará livre de problemas. O aumento da velocidade do trabalho tenderá a elevar o nível de estresse. A pressão por pontualidade e qualidade tenderá a aumentar a incidência de acidentes e doenças profissionais. O trabalho subcontratado, intermitente ou por projeto, agravará o sentimento de insegurança dos trabalhadores. A presença crescente da mulher no mercado de trabalho e sua consequente ausência do lar tenderão a intensificar os desajustes familiares e as dificuldades de monitoramento da vida dos filhos. Tais problemas demandarão ações firmes do lado das empresas e da sociedade. A aceleração do trabalho terá de ser combinada com novas formas de trabalhar e descansar para reduzir o estresse. As empresas e os trabalhadores terão de negociar essas formas para preservar a saúde e a competitividade. Atenção especial terá de ser dada às práticas de prevenção de acidentes
e doenças profissionais. O número de acidentes no Brasil ainda é muito alto. A indústria tem se empenhado todos os anos em campanhas de prevenção, mas isso depende de uma reeducação de grande parte dos trabalhadores, que resistem em seguir as recomendações preventivas, e dos empresários, que ainda não veem a prevenção como investimento e dignificação dos trabalhadores. Novos sistemas previdenciários terão de surgir para reduzir a insegurança de quem trabalha fora de uma relação de emprego. As empresas estarão utilizando não só empregados por prazo determinado, mas vários tipos de trabalhadores autônomos, microempresários, cooperados, etc., que precisam ter suas proteções garantidas pela Previdência Social. A saída da mulher do ambiente doméstico demandará a criação de instituições adequadas junto às empresas e na comunidade, para amparar a criação e educação dos filhos. É verdade que as empresas brasileiras já vêm adotando em grande parte creches e pré-escolas de forma direta ou através de convênios, mas isso terá de ser intensificado e as despesas compartilhadas entre as empresas e os órgãos de educação. Ou seja, a agenda é extensa. As mudanças do mundo do trabalho exigirão muitas mudanças. Não podemos, além do mais, esquecer que a má qualidade da educação constitui hoje em dia o calcanhar de Aquiles do nosso desenvolvimento. O Brasil forma 6.000 doutores e 20.000 mestres por ano e, no entanto, convive com o analfabetismo funcional que atinge mais de 50% da população. Isso precisa ser drasticamente reduzido. No setor industrial, a educação foi definida como empreendimento prioritário. O SESI e o SENAI, duas agências que têm mais de meio século de bons serviços, desenvolvem os mais variados programas para a formação do capital humano, que hoje em dia constitui o mais precioso ativo das empresas e da nação. Do lado da indústria, estamos fazendo tudo o que é possível para melhorar a qualidade do trabalho no Brasil, mas esse esforço precisa ser compartilhado com outros setores da sociedade. Outra questão a ser enfrentada com decisão é que, para atender a tendência de dispersão das empresas e da proliferação das unidades de pequeno porte que operam em regime de subcontratação, as empresas brasileiras necessitam de segurança jurídica para fazer esses novos tipos de contratação. O Brasil precisa dar largos passos na modernização da legislação trabalhista, disciplinando a terceirização em lugar de combatê-la. O futuro da economia depende do fortalecimento das redes dentro dos quais as empresas trabalhem em regime de parceria e cooperação, amparadas por uma legislação hoje inexistente entre nós. A insegurança dos trabalhadores nas novas modalidades de trabalho terá de ser compensada com a criação de regimes previdenciários, nos quais as proteções tenham portabilidade para acompanhar os seres humanos ao longo da vida e dos zigue-zagues que fazem entre o mundo do emprego e o mundo do trabalho. Daí a necessidade de insistir-se na criação de novas modalidades de proteção dos trabalhadores para que as empresas tenham tranquilidade na hora de fazer contratos diferenciados. Finalmente, uma palavra sobre o encolhimento do emprego industrial. A destruição de postos de trabalho na indústria pode ser interpretada como um desastre, mas essa é uma visão estreita do problema, pelas seguintes razões. O emprego industrial encolhe em decorrência da redução do tamanho das empresas e dos ganhos de produtividade do setor, mas a modernização da indústria tem impactos positivos na criação de empregos no comércio, serviços, agropecuária e setor financeiro. Isso tem se verificado em todo o mundo. E é na indústria que se fazem os maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e onde surge o maior número de inovações. E é a partir delas que o avanço tecnológico se irradia para toda a economia. Por isso, os empregos industriais têm efeitos multiplicadores de muita expressão em outros setores. Os dados mostram que
100 postos de trabalho no setor siderúrgico, por exemplo, respondem indiretamente por centenas de postos de trabalho no restante da economia. No comércio, ao contrário, 100 postos de trabalho em lojas de varejo geram poucos postos nos demais setores. Em suma, o mundo do trabalho passa por uma revolução profunda. Os benefícios das novas tecnologias superam, sem dúvida, os programas por elas criados. No entanto, isso não ocorre de maneira automática e indolor. Empresários e trabalhadores e governo têm de se empenhar muito para que o trabalho do futuro seja mais produtivo e mais justo para todos, e para que a globalização seja menos assimétrica. Não é uma tarefa fácil, como sabemos, mas só procurando cumpri-la com pertinácia, criatividade e bom senso, teremos no futuro condições de trabalho mais agradáveis e dignificantes. E nunca será demais lembrar que nessa era do conhecimento, em que as relações de trabalho devem ser mais flexíveis e adaptáveis em face do dinamismo e rapidez das transformações que vão ocorrendo na economia mundial, o Brasil apenas se tornará efetivamente mais competitivo se todos nós, empresários, trabalhadores e governantes, nos convencermos de que devemos unir esforços nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigada. A colaboração do Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, e agora eu convido para fazer uso da palavra o economista Max Allier, que é representante do FMI no Brasil desde o ano passado. Ele se formou em Economia pela Universidade Católica do Chile e PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Primeiro, queria agradecer ao Lars Knorr e ao Instituto de Estudos Empresariais pelo convite. Esta é uma oportunidade de discutir em um fórum amplo, que uma boa impressão estou levando do fórum pela pluralidade de ideias que se viu no painel de ontem e os painéis de hoje pela manhã. E acho que este tipo de eventos são os que fortalecem e enriquecem as democracias. Acho que o tema do fórum deste ano é um tema de grande vigência, falaria, vigência permanente na vida do homem. Sempre temos aquela incerteza do trabalho. O que vai acontecer com o meu trabalho? Seja desde economista a um obreiro de fábrica, todos temos aquele interesse por saber o que acontecerá com o nosso trabalho, porque nosso futuro e o futuro da maioria das pessoas depende do trabalho. Agora, falar do futuro do trabalho precisa um contexto. Falar do futuro do trabalho em abstrato é complicado, não? E para mim, aquele contexto no qual precisamos discutir o futuro do trabalho é um contexto de um mundo que é cada dia mais globalizado. A globalização, na parte econômica, não quero falar de outras dimensões como a parte cultural ou social da globalização, mas a maior ou mais clara manifestação da globalização é um rápido crescimento do comércio internacional. É um fenômeno que não é novo na história da humanidade. Houve vários episódios de globalização, começando por aqueles anos quando as culturas do Mediterrâneo começaram a comerciar entre elas, seguidas por Marco Polo. Um grande avanço durante a época da Revolução Industrial, quando os avanços tecnológicos resultaram em uma queda significativa no custo dos transportes e permitiu aos diferentes povos, especialmente na Europa naquela época, de comerciar entre eles. Mas mesmo todo aquele progresso não é nada comparado com o que o mundo foi testemunha na segunda metade do século XX. O rápido avanço tecnológico que aconteceu não tem precedentes na história, e também o crescimento do comércio internacional que seguiu a período depois da Segunda Guerra Mundial também não tem parangão na história. Ora, a globalização tem um grande potencial de ser beneficiosa, de ser a fonte daquele crescimento econômico que nós precisamos para diminuir a pobreza e a desigualdade global no mundo.
é através de uma melhor asignação dos recursos econômicos do mundo, o aumento do comércio internacional, que vamos conseguir liberar aquelas forças para gerar um rápido crescimento econômico. É verdade que, às vezes, nós, estou incluído entre aqueles que acreditamos no livre comércio, às vezes vemos com um pouco de impaciência o quão devagar vão as negociações comerciais de diferentes blocos do mundo. Aqueles de nós que acreditamos que o livre comércio internacional tem um grande potencial. Mas o que é interessante de ver é que mesmo com aquele passo, aquele devagar caminhar das negociações, o comércio mundial sigue crescendo a taxas muito altas. O caso do Brasil é um daqueles que é claríssimo, a taxa de crescimento das exportações do país, das importações. Eu acho que aí é a tecnologia, ou aquele avanço tecnológico, aqueles países que se adaptam conseguem ter ganhos de produtividade, que mesmo sem o apoio daqueles acordos comerciais, conseguem cada dia mais se inserir na economia mundial. Agora, a globalização precisa ser gerenciada com cuidado. Primeiro, para que seu potencial se materialize. E segundo, para que seus benefícios atinjam o maior número de pessoas possíveis. Neste aspecto, eu acho que os países têm dois frentes nos quais precisam trabalhar para conseguir estes objetivos. Ao lado das políticas econômicas, seguir uma série de políticas econômicas responsáveis, série de políticas econômicas que promuevam uma boa asignação dos recursos, uma maior competitividade da economia. São as políticas que vão a trazer o investimento, que vai resultar em crescimento. E, ao final do dia, é isso o que vai gerar o emprego e o emprego com qualidade. Pelo lado social, pois é importante fazer um progresso para conseguir que os benefícios da globalização sejam bem distribuídos. Mas não é uma visão de um socialismo para uma questão de um mundo mais justo, o qual tem um grande mérito, mas uma população, e quando eu tenho em mente políticas sociais, estou pensando em educação, estou pensando em investimento em capital humano. Essas são políticas que não só levam a um mundo mais justo, mas claramente vão beneficiar ao país e vão fazer o país mais competitivo. Em um sentido, potenciar a capacidade do país de explorar as vantagens da globalização. Obviamente, com o maior comércio internacional e a globalização, alguns trabalhos vão se perder. Da mesma forma, do mesmo jeito que algumas empresas vão falir. Alguns trabalhos vão se tornar obsoletos. Mas é aí onde as redes de proteção social têm um papel importantíssimo a desempenhar. Ajudar aqueles cidadãos que perdem seu trabalho a receber assistência e a poder se reentrenar ou reeducar em funções ou em labores que estão em demanda em um mundo diferente. Neste aspecto, obviamente, reforma laboral é importante. Todos os países precisam aprimorar aquela legislação para conseguir aquela flexibilidade que lhes permita redirigir seus recursos produtivos hacia aquelas atividades onde vão obter o maior retorno. Agora, não significa reforma laboral, como às vezes todo mundo fala, abrir mão dos direitos básicos, não significa jogar fora as instituições laborais ou trabalhistas. Essas instituições existem e desempenham um papel fundamental. Qual é o papel daquelas instituições que nós sabemos que os mercados laborais não são perfeitos? Por sua própria natureza, há problemas de concorrência nos mercados laborais. E não é buscar problemas de concorrência para justificar só atuar do Estado como tal. Eu acho que é importante reconhecer que existem aquelas
Existem problemas de informação nos mercados laborais. Existe aquele problema de informação que o empregador não consegue realmente monitorar o que o trabalhador faz. Também existe um problema para o outro lado. O trabalhador não consegue saber qual é o seu verdadeiro aporte na empresa e pelo qual deveria ser seu salário. Então, as instituições laborais, incluídas dentro da legislação trabalhista que existe nos países, têm um papel importante a desempenhar nestas áreas. Aí é onde é importante atingir aquele balanço. Se você consegue um balanço no qual os empregadores têm muito poder, os salários vão ser baixos demais. Se você consegue uma situação em que os trabalhadores são mais fortes, os salários vão ser altos demais. Então, as instituições trabalhistas precisam ser aprimoradas para enfrentar aqueles desafios que temos em um mundo globalizado. Um ponto que eu acho que é importante também pensar, que chama a atenção da gente muitas vezes, e que pensamos no trabalho só como trabalho formal. E existe um viés em pensar no trabalho como trabalho formal. O grau de informalidade que temos na América Latina e nos países em desenvolvimento é esmagador, que vocês querem ver. E parte daquela reforma trabalhista, que eu acho que é importante fazer, é uma na qual consiga uma maior inclusão da força laboral do país dentro do mercado formal, de forma que aquelas massas de trabalhadores consigam ter as proteções que têm os trabalhadores do setor formal. E então, às vezes, a reforma trabalhista é uma questão também de justiça social, para conseguir aquela flexibilidade, por um lado, para melhorar a economia, mas para abrir oportunidades a grandes segmentos da população que não têm esse acesso. Também, do outro lado do espectro, estão os trabalhadores que são empresários. Não todo sempre trabalhador é uma questão de dependência. Tem as pequenas e medianas empresas, às vezes familiares. Ele será um empregador, mas também trabalha na empresa. O seu trabalho é um componente importante. E aí eu queria, nesse aspecto, parabenizar aqui os palestrantes do governo, Carlos Eduardo, pela labor que eu já vi que fazem a CNI, não diretamente, mas através do Senai, do IEL, em que eles têm conseguido treinar aqueles pequenos empresários, levar conhecimento que eles também não têm acesso. Eu, há um mês atrás, visitei, por acaso, o estado de Paraná, e conheci que o grande progresso que o IEL do estado de Paraná tem, uma coisa interessantíssima, como eles, para globalizar pequenos empresários do interior do estado, organizaram, levaram eles para a Europa, levaram eles a conhecer o mundo para que eles consigam participar daquele mundo. Então, eu acho que aí instituições como a CNI e as suas dependências têm um grande papel a fazer. E, de novo, do outro lado do espectro, não é aquele trabalhador informal com grandes problemas, de fato, um trabalhador com sorte, aquele trabalhador que conseguiu estabelecer sua pequena empresa. Mas que o treinamento e a educação são importantes. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela colaboração e pela observância religiosa do relógio, Max, pelo economista Max. Agora, nós além de agradecer a participação, vamos convidar a exposição do Dr. Dagoberto Lima Godoy, que é presidente da Caixa RS Fomento Econômico e Social, engenheiro civil, empresário e advogado. Muito obrigado, Ana Amélia. Boa tarde a todos, mesmo aqueles que não estão enxergando aqui, mas conto realmente com a sua participação na discussão das ideias que aqui vou colocar e, quem sabe, para objetivá-las melhor. Esta questão colocada pelo Fórum da Liberdade pode ser encarada sob dois prismas. Como nós gostaríamos que fosse o futuro do trabalho, ou como as circunstâncias e tendências atuais indicam que ele deverá ser. O primeiro enfoque remete a reflexões filosóficas bastante desafiadoras, temerárias para quem não é filósofo.
Por isso, vou ser breve nesta primeira abordagem. Será bastante dizer que essa projeção de futuro, na base do wishful thinking, dependerá de como valoramos o trabalho humano. Das raízes da nossa cultura judaico-cristã provém uma valoração muito negativa, que atribui ao trabalho um sentido de castigo, se não de ignomínia. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Os milhares de anos em que a escravatura e a servidão vigoraram como instituições nas mais diversas civilizações, até nas mais adiantadas, fincaram profundamente esse estigma nas mais diversas culturas. Na Grécia Antiga, contrapunha-se a vida contemplativa dos filósofos ao trabalho manual, que era deixado aos escravos e, de alguma maneira, às mulheres e às crianças. Então, o ócio do homem livre, sábio, virtuoso, cidadão genuíno, era o oposto do negócio, que é o trabalho propriamente dito, até identificado como um grande obstáculo, o principal obstáculo para alcançar as virtudes do verdadeiro homem. É bem verdade que o cristianismo, em boa parte, redimiu a dignidade do trabalho no simbolismo do Filho de Deus, carpinteiro e pescador, bem como reconhecendo no trabalho um caminho para a santidade. Não obstante, durante toda a Idade Média, a divisão entre as artes liberais, ou seja, aquelas liberadas do esforço físico, e a serviço, manteve-se e até acentuou a distinção entre contemplação e ação, entre vida intelectual e trabalho manual, entre o nobre diletante e o servo trabalhador. Essa dicotomia chegou até a nossa anterior era moderna, consistindo o próprio substrato cultural do mercantilismo e da Revolução Industrial. E se conserva presente, na atualidade, especialmente no imaginário brasileiro, profundamente marcado pelo bacharelismo lusitano, pelo longo período de escravagismo e por uma ética de trabalho muito mais católica, muito mais de feição católica do que de feição protestante. Vejo que, ainda na encíclica Laborem Exercens, que foi editada em 1981 pelo recentemente falecido Papa João Paulo II, ainda nós encontramos essa conotação de penosidade, ainda que, de certa forma, ungida como uma oportunidade de participar na obra divina. A encíclica fala no suor e na fatiga, que são condições necessárias do momento da humanidade. E diz que, suportando a fadiga do trabalho, o homem colabora, de certo modo, com o Filho de Deus na redenção da humanidade, levando, por sua vez, a cruz de cada dia na atividade que foi chamado a realizar. Mas, felizmente, na mesma encíclica, já aparece a outra perspectiva de valoração do trabalho, né? Quando diz, o homem, criado à imagem de Deus, mediante seu trabalho, participa na obra do Criador e, na medida de suas próprias possibilidades, em certo sentido, continua desenvolvendo-a e a completa, avançando cada vez mais no descobrimento dos recursos e dos valores encerrados no todo criado. Então, essa outra visão é aquela que vê no trabalho mais do que essa atividade penosa, e sim um próprio testemunho da dignidade humana, uma oportunidade de desenvolvimento da personalidade, um vínculo com a sociedade, certamente uma fonte de recursos para o sustento da família, mas também uma contribuição para melhorar a sociedade, para se inserir na sociedade. Então, o trabalho então é visto como um elemento fundamental da vida humana, e nada como uma frase da Hannah Arendt, que resume assim: não há sociedade pós-laboral, ou há trabalho ou não há nada. Assim, a sensibilidade, já não moderna, mas pós-moderna, sintoniza com essa nova perspectiva, né? Dado o multiculturalismo, a promoção da solidariedade,
o ecologismo, o feminismo, todos esses valores novos da nossa época, ampliam o conceito de trabalho de forma a superar as velhas oposições entre competição e cooperação, entre produção e criação, entre eficiência técnica e relações humanas. Percebemos assim que dentro do trabalho há muitas coisas mais que só trabalho, na acepção estreita da palavra, né? Que o verdadeiro trabalho, aquele assumido pela pessoa consciente, compreende uma grande variedade de ingredientes, até agora desconsiderados. Em outras palavras, o negócio não só não se opõe ao ócio, como ambos necessitam complementar-se com consequente benefício, não apenas para o mundo laboral, para os aspectos da produção econômica, mas para a própria qualidade de vida das pessoas. Um autor contemporâneo que celebrizou bastante na formatação, no desenho de uma sociedade do ócio, que é o Domênico de Masi, afirma que o caminho milenar do homem consiste na persistente vontade de libertar-se da atávica escravidão da miséria, da fadiga, da ignorância, da tradição, da autoridade, da dor, da feiura e da morte. Então, progresso é cada passo que se dá no sentido dessa libertação. E esse progresso vem ocorrendo ao longo da história, é verdade que com muitos tropeços, mas de uma forma constante que tende justamente do esforço manual ao emprego da tecnologia, a substituição da simplicidade na direção da complexidade, da causalidade para a planificação, enfim, da execução para a criação, sempre com o objetivo de colonizar a natureza através da cultura. Muito raramente se tem episódios nessa caminhada que são verdadeiros saltos épicos, né? Como foi o caso mais recente da Revolução Industrial e, atualmente, a da grande revolução tecnológica que introduz a sociedade pós-industrial. Na nossa sociedade, a qualidade dos bens produzidos está cada vez menos ligada à quantidade de trabalho humano e muito mais ao conhecimento e concentrado, é fato, nos cidadãos do primeiro mundo. Assim, o de Masi antevê a possibilidade de se pôr fim a essa condenação milenar do homem, a esse trabalho com a conotação de penosidade. Como? Delegando-se às máquinas tarefas físicas e intelectuais cada vez mais numerosas e complexas. Mas o próprio de Masi, que é um homem do primeiro mundo, reconhece que a atual divisão internacional do trabalho permite aos países desenvolvidos delegar às populações do terceiro mundo as tarefas mais repetitivas, cansativas, enfadonhas, alienantes e despojadas de criatividade. Eu diria, e com muito menos rentabilidade, com muito menos geradoras de poder aquisitivo. E diz também que mesmo os países ricos, aquilo que foi conseguido, chamado desenvolvimento sem trabalho, é mal administrado e tende a atingir níveis insustentáveis de desemprego. Então, sem aceitar que qualquer forma de trabalho seja compatível com a dignidade humana, o de Masi retoma justamente o conceito grego do trabalho verdadeiramente digno, que, aliás, é a expressão que se usa na Organização Internacional do Trabalho, chamado trabalho decente, o trabalho digno, dando isto como uma possibilidade futura, sim, desde que os avanços da tecnologia sejam acompanhados por uma grande reformulação das instituições e do modo de vida em geral, de tal forma que se viva não somente em função do trabalho, mas também do tempo livre, de modo que ele não degenere em dissipação e agressividade, mas se resolva em convivência e ócio criativo. Quem é que pode discordar do de Masi nessa visão, digamos assim, desejosa, né, de um belo futuro do trabalho e do mundo? Entretanto, ele mesmo adverte, como fez agora há pouco o nosso querido companheiro Carlos Eduardo Moreira Ferreira, que essa possibilidade não se realizará sem que grandes e essenciais mudanças se processem nas instituições atuais e principalmente na educação dos povos. Pois o que hoje se tem no mundo do trabalho, não obstante todos os vertiginosos avanços da tecnologia e do conhecimento humano, é o desemprego crescente, que atinge tanto a pobres como a ricos.
ainda que de forma diversa. Aos pobres faz sofrer com privação e desesperança. E aos ricos, sabe, impõe a insegurança crescente e o sentimento de culpa de uma sociedade que se assume injusta. Assim, a questão do emprego, eu digo melhor, a da criação de oportunidades de trabalho, que são coisas diferentes, está no centro da cena política, exigindo dos governantes uma resposta convincente que toma forma, nem sempre nítida, nas propostas das diferentes facções. Assim, e nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma experiência muito intensa desta visão de mundo, para alguns, o mal provém do neoliberalismo, com as suas práticas desumanas e desumanizantes, e por isso, para essas pessoas que pensam assim, a resposta estaria em resistir contra a chamada globalização, na busca de uma economia baseada em valores próprios de nosso ambiente, de nossa tradição. Para tanto, e nós ouvimos tanto isso, pregam a adoção de firmes políticas governamentais, proteção do mercado regional, reforma agrária, apoio à agricultura familiar, estímulo aos pequenos negócios, tudo aceito como a única solução para a geração de empregos e distribuição de renda. E por isso, essas pessoas olham com desconfiança os grandes projetos intensivos em capital e tecnologia, acusando-os de cortar impostos de trabalho e concentrarem riqueza. O que é verdade é que os avanços tecnológicos sempre chocaram as sociedades estabelecidas, a ponto de serem rejeitados, mesmo quando evidentes seus benefícios para a maior produtividade do trabalho humano e, consequentemente, para a esperança de uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores. Eu não vou referir novamente, como fez o Dr. Max, ao pânico gerado pela máquina a vapor e o termomecânico na Revolução Industrial, mas acho muito interessante lembrar pode-se dizer uma fábula, que é contada também pelo De Masi, que diz que o imperador Vespasiano, quando reconstruía o Capitólio, que estava bastante avariado, surgiu um artesão que ofereceu um dispositivo inovador, capaz de transportar aquelas enormes colunas de mármore, colina acima, poupando o esforço de muitas pessoas. O que fez o imperador? Deu um prêmio para o inovador, mas proibiu que se utilizasse o invento, porque provocaria desemprego. Então, isto é o que se pode chamar da síndrome de Vespasiano, que vem retardando a difusão do progresso tecnológico, mesmo que não trazendo a melhoria de vida às pessoas, como também não melhorou a vida dos escravos lá do César, né? Mas a verdade é que os povos que souberam neutralizar essa espécie de síndrome, essa aversão ao novo, foram os que saltaram à frente dos demais, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, que foram os primeiros povos a enfrentar a crise do desemprego no século XVIII, mas também foram os primeiros que tomaram a ponta do desenvolvimento industrial e do progresso social que ele ensejou. É desses mesmos vanguardeiros do progresso tecnológico e das tentativas de conciliar este progresso com melhores condições de vida das suas populações que nos vem a oportunidade de aprender com suas experiências. Algumas boas, nós devemos imitar, e muitas ruins que nós devemos evitar. É com esse discernimento que o Brasil, quando enfrenta o desafio de levar à frente uma das reformas estruturais mais importantes, que é a reforma trabalhista, deve seguir o único caminho que nos possibilitará capacitar a economia nacional para manter os empregos atuais e criar as novas ocupações demandadas pelos milhões de desempregados, subempregados e os informais, doutor. Assim, é nessa luta que nós estamos empenhados para conseguir uma reforma que implante no país a verdadeira liberdade de negociação entre empresas e seus empregados, garantindo segurança jurídica para os acordos coletivos firmados, o que não existe hoje, bem como abrindo espaço para a legitimação de novas formas de contratação do trabalho humano, como a terceirização, a contratação por tempo parcial, a do trabalho à distância e tantas outras que a globalização econômica e as novas tecnologias possibilitam e
dada a implacável regra da competição do mercado globalizado, até impõe. A formidável transformação por que passa o nosso mundo traduziu-se nessa irreversível globalização, que não é apenas da economia, mas também dos usos, dos costumes, dos valores e, consequentemente, das necessidades humanas. Se é verdade que a triste realidade nacional ainda nos põe frente ao desafio de matar a fome de milhões de brasileiros, também é certo haver muitos mais milhões de irmãos nossos que não se satisfarão com níveis inferiores aos da melhor qualidade de vida propagandeada pela mídia sem fronteiras. E nessa exigência, não nos enganemos, aqueles primeiros virão se juntar ao grupo dos mais ambiciosos assim que nós consigamos arrancá-los da miséria. Por isso, concluo dizendo que só há um caminho para a humanidade, e este não é o da volta ao passado, marcado muito mais por injustiça, sofrimento e frustração do que pelo bucolismo lembrado pelos saudosistas. O caminho é o da busca de uma transformação cultural, tão rápida quanto os avanços da ciência e da tecnologia, que se traduza em uma nova organização sociopolítica, capaz de utilizar estas conquistas da mente humana para partilhar democraticamente suas benesses, redistribuindo o trabalho e o saber, bem como a riqueza e o poder por eles gerados. Existe, sim, uma revolução em curso, a maior de todas quantas já viveu a humanidade. Ela não se deterá em função de nossos temores frente ao novo ou do conservadorismo de tradições e ideologias ultrapassadas. É com um esforço solidário para aumentar a eficiência de nossa economia e da gestão pública, reformando instituições, eliminando os desperdícios e concentrando-nos na aquisição e na difusão do conhecimento, que haveremos de conquistar para os brasileiros a possibilidade de que todos trabalhem com dignidade, sem terem que renunciar à melhor qualidade de vida que o progresso humano ofereça aos mais capazes. Obrigado. Obrigada. Agradeço imensamente a participação do Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, do economista Max Arlier e do empresário Dagoberto Lima Godoy.